Tu lembra, Ruth, que na adolescência, por conta do luto infantil materno, por conta do abandono paterno, ninguém te quis. Você cresceu depressiva, com ódio, com raiva, tentativas de suicídio. Mas sempre eu cuidei de você, Ruth. Porque quando não tinha ninguém mais para estar com você, eu preparei um casal para te ajudar. Eram os pastores da minha mãe, que me adotaram. E eu posso dizer que eu ganhei mais do que eu perdi. Porque eu não ganhei só uma mãe, eu não ganhei só um pai, eu ganhei um homem e uma mulher de Deus, que me ensinaram o caminho do céu e me ensinam até hoje. Não com palavras, mas com exemplo. Tu lembra, Ruth, que quando tu casou, tu queria ser mãe? E o médico chegou para nós e disse: desistam. Não há possibilidade de gerar. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Vocês acreditam em Deus? Tu lembra, Ruth, que o médico falou: não dá, não tem jeito, mas fui eu que decretei dizendo: essa semente vai nascer para a minha glória. Quem vê a Pietra andando aí não sabe que ela foi gerada pelo coração de Deus. O que eu faço então, Ruth? É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci, meu Deus. É só olhar para trás para ver. É só olhar para trás para ver. É só olhar para trás para ver quantas guerras tu venceu. Aí tu declara dizendo como? Eu sobrevivi adorando. Eu sobrevivi confiando. Eu sobrevivi. Eu não desisti. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, meu Deus. É só olhar para trás para ver. É só olhar para trás para ver. E Ele começa a resgatar a tua visão. Ele começa a resgatar a tua visão para ver quantas guerras eu já estive aí. E se eu fiz, faço de novo. E se abrir, abro de novo. Se restaurei, restauro de novo. Se eu provi, eu vou prover de novo. Se eu curei, eu vou curar de novo. É daí que o ramai, é só olhar para trás para ver. Por que, Ruth? Entenda bem. Meu Deus, lembra quando estava por um fio para tu desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? Sabe o que era? Era a mão de Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que parar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Ei, Deus está resgatando a visão, Deus está restaurando a tua visão.
Pode estar vivendo a enfermidade, o caos ao seu redor, mas tu olha para aquele que fez. E se ele fez, ele faz de novo, porque ele é Deus. Ele é fiel e cuida dos seus. Continue, mas Deus toca na tua visão. Não olhe para aquilo que foi roubado, não. Olhe para aquilo que Deus vai fazer então. Então Deus resgata a alegria para o povo ver o novo tempo. Só que eu não consigo viver o novo tempo mesmo estando alegre se a minha visão não estiver alinhada com o céu e com aquilo que Ele está estabelecendo. Porque não adianta eu estar alegre e não enxergar nada. O Senhor então diz: eu trago alegria, toco nos lábios, mas também toco nos olhos, para tu enxergar além daquilo que foi roubado. Só que Deus não apenas toca no coração na alegria. Deus não apenas resgata a visão para eles enxergarem além, como também começa a resgatar a boca daquele povo. Porque não adianta eu ter alegria, o coração ser resgatado. Não adianta a minha visão ser resgatada se a minha boca não entende o que está acontecendo. A boca mata, porque a palavra é uma semente. Aí eles vão começar a clamar. Porque eles começaram a entender, a nossa alegria movimentou nações. E agora a gente começa a ver, enxergar o que Deus está fazendo, porque Ele já fez, Ele é capaz de fazer de novo. Porque o povo ainda não estava vivendo a restauração. Eles estavam no lugar que Deus queria que eles estivessem, mas ainda está tudo derrubado. Agora Deus vai começar a resgatar o clamor. Porque para viver no novo tempo, nós temos que entender que sem oração a gente não fica de pé. E eles vão começar a orar dizendo: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Na versão King James vai dizer: Senhor, restaura a nossa sorte, como as correntes do Negueb. O que este povo está dizendo é, em forma de oração: Senhor, tu está vendo o caos que está aqui. Começa a restaurar este novo tempo aqui, e a gente começa a enxergar, começa a restaurar todo este lugar. Em qual nível, Senhor? Porque eles foram bem específicos. No mesmo nível que tu faz lá no Negueb. O que acontece no Negueb, Ruth? O Negueb é um deserto, como qualquer outro deserto. Lá não tem nada. Só que Negueb, ele tem algo diferente dos outros desertos. É muito mais do que nada. É um caminho mais do que nada. Sabe, você chegar no nada? É um pouquinho mais do que nada. Porque lá no deserto de Negueb não tem somente areia, deserto, não é só um lugar desértico. É um lugar pedregoso. Não é só deserto, tem pedras também. Rochas. Montanhas. Então tu entende que é um lugar muito pior que um deserto? Porque não é só areia. Tem pedras, rochas. O negócio é mais profundo. Só que no meio do deserto de Negueb passa valas de rios, mas totalmente seco, porque lá é Mas historiadores vão dizer que lá recebe chuva em alguns momentos do ano. E do alto das montanhas, daquelas rochas, quando as chuvas visitam aquele lugar, o Negueb é visitado por uma cachoeira. Aquela cachoeira começa a visitar todo o deserto, naquelas valas de rios. Aquele lugar inóspito, aquele ermo, que não é nada, começa a florescer. Um lugar que não tem perspectiva de nada. Um lugar que a olhos humanos, pela ciência humana, não pode nem ter chuva. Mas Deus visita aquele lugar e quando vem chuva, não tem só chuva, tem cachoeira. Tem a plenitude da bênção do Senhor, trazendo vida naquele lugar. O que o povo está orando é: Senhor, faz o mesmo nível de absurdo. Assim como tu fazes o impossível e traz chuva em pleno deserto, e não só chuva em pleno deserto, mas também rios naquele lugar. Visita o nosso Negueb, trazendo em nós o improvável, aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém aposta.
Mas se tu visita o Negueb e faz isso, tu pode fazer isso com a nossa história. O povo começa a aclamar, e eles são específicos no nível de absurdo. É no mesmo nível de absurdo, de improvável. Visita a gente como tu visita o Negueb. Mesmo na sequidão da nossa história, tu pode derramar aqui e agora uma cachoeira que traz vida na nossa história. E quando a vida chega, começa a florescer de novo. O casamento floresce de novo, o ministério floresce de novo. A alegria vem. Porque o povo começa a clamar. Deixa eu falar uma coisa para você. Teu clamor muda a realidade de ambientes. O teu clamor movimenta o impossível que ninguém acredita. Eu vou repetir para você entender. O teu clamor muda realidades de ambientes que são impossíveis a olhos humanos. E quando começa a acontecer, médico não tem explicação. Advogado não sabe como aconteceu. O INSS não sabe como que foi concedido. O que é isso? Não sei. Foi Deus que visitou o meu Negueb. Foi Ele que mandou chuva e cachoeira neste lugar. E Deus está dizendo, aumenta teu clamor, que eu aumento a resposta. Aumenta o teu clamor, que eu aumento o movimento. Clama-me. O que Deus está dizendo para você hoje é, volta a clamar naquele lugar. O nível de impossibilidade que cerca aquele lugar não pode determinar aquilo que sai da tua boca. Volte a profetizar naquele ambiente de novo. Ruth, mas está no canto, está em estágio terminal. Quantos estágios terminais eu vi Deus restaurar? Quantos casamentos em estágio terminal eu vi Deus restaurar? Não tem lugar que não fique do mesmo jeito quando recebe um clamor. Por quê, Ruth? Porque o teu clamor movimenta a mão daquele que movimenta o universo. O teu clamor movimenta a mão daquele que movimenta a chuva no Negueb. Oh, meu Deus! E agora? Eu preciso terminar. Deus, Ele resgata a alegria, o coração, para resgatar a visão. Depois de resgatar a visão, resgata o clamor e a oração daquele povo. Deus toca nos lábios. Para que tudo isso, Ruth? Sabe para quê? Para resgatar a autoridade na história daquele povo. Isso é forte. Por quê? Verso 5 vai dizer: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Isso aqui é nível de autoridade, gente. Andar e chorar. Andar e chorar é só para quem foi resgatado para ter autoridade. Entenda uma coisa, que quando o povo, nesse momento, quando o salmista está compondo este salmo, o que está acontecendo aqui é, o povo voltou para a sua terra de Nabucodonosor, da Babilônia, sem nada. Sabe o que eles têm? Poucas sementes, só. Os historiadores vão dizer que eles vão arar a terra. Estão com um avental. Vão colocar a mão no avental. Pegar poucas sementes que lhe restavam. Jogavam no solo arado. Regavam com as suas lágrimas. Orando e clamando ao Senhor. Visita o Negueb aqui. Porque não tem chuva aqui. E se não vier chuva, a semente vai morrer no ventre da terra. Entenda uma coisa. Deus resgata a autoridade daquele povo de fazer, mesmo sendo impossível de acontecer. Eles não dependem de ver possibilidade para se movimentar. A autoridade está sendo resgatada. Eles não vêem possibilidade de acontecer, porque é impossível. Mas o pouco que eles têm não determina aquilo que eles vão fazer. Porque até no pouco, Deus faz grandes coisas. Porque Deus não precisa de grandes coisas para fazer.
Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Ele só precisa de poucas sementes. É andando e chorando e semeando. Entendendo o que, Ruth? Que você vai precisar andar, mesmo chorando. Na vida, não é estar feliz sempre, não é viver céu de brigadeiro sempre. Mas é andar mesmo chorando. Isso te dá autoridade nesse lugar. Isso te dá autoridade. Aqui está o princípio de perseverança. O princípio de perseverança é: anda chorando, porque vai voltar sem dúvida, trazendo consigo o resultado dos seus esforços. A Bíblia está passando o segredo, é sem dúvida. A tua perseverança te dá autoridade para tu se movimentar, mesmo na impossibilidade. Entendendo o quê? Você não se movimenta sorrindo, você se movimenta mesmo, meu Deus. Olhe bem para mim agora. Nas Olimpíadas de 1984, a prova da maratona de corrida feminina tem uma vencedora, a Joan Benoit. Ela é uma americana e ela ganha a medalha de ouro por cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. 2 horas e 40 minutos de prova. 20 minutos depois da Joan Benoit cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, os holofotes da Olimpíada de 1984 não está para a americana que venceu. Está para uma mulher suíça, Gabriele Andersen. Ela está em 37º lugar. O que está acontecendo ali, Ruth? As emissoras de todo o planeta estão olhando para ela. O que ela tem, Ruth? Após 20 minutos da campeã ter cruzado a linha de chegada, a 400 metros de chegar na linha de chegada, Gabriele Andersen, ela está torta, cambaleante, por causa de um grave quadro de hiponatremia. O que é isso, Ruth? Uma queda brutal de sódio no sangue. O que acontece? Câimbras em praticamente todos os músculos do corpo. Ela sente fortes dores. 6 corredoras melhores do que ela desistem. Mas Gabriele fala: eu continuei. Por quê? Porque talvez seria a última vez que eu representaria o meu país. Mas você estava sentindo grandes dores, Andersen. Eu continuei mesmo assim. O músculo já não respondia. Ela estava correndo assim. Quando ela chega no estádio, ela encontra uma multidão aplaudindo ela de pé. Todas as emissoras estão de olho nela, porque ela ensinou que muito mais do que vencer é ter perseverança de continuar mesmo chorando. Não é vencer agora. O que você faz hoje, mesmo chorando, vai determinar a tua história para sempre. Porque as edições das Olimpíadas nunca mais foi a mesma sem Andersen. Se você for analisar, tu vai pesquisar. Todas as edições das Olimpíadas, Andersen está lá. Ela venceu, ela ganhou medalha de ouro. Porque não é sobre vencer, é sobre continuar mesmo chorando. Às vezes tu está aí como Ruth torto, cambaleante, o Senhor está dizendo: ei, continue mesmo assim, porque eu vou te colocar em um tempo de colheita. A tua perseverança vai te estabelecer em um novo tempo de colheita, assim diz o Senhor. A única atitude que teu destino respeita é a tua atitude, tua decisão de continuar mesmo chorando. Porque quem não persiste não conta história. Quem não persevera não conta história. Ou tu vive no anonimato, ou tu decide hoje fazer tua história neste novo tempo. Mas eu quero terminar agora. Por que Deus faz tudo isso, Ruth? Para movimentar uma obra de restauração. Deus resgata primeiro, restaura primeiro aqui dentro, para depois começar a restauração lá fora. Porque não adianta começar do lado de fora, se dentro eu ainda estou pegado no velho. Deus toca na alegria, Deus toca na visão, Deus toca no clamor. Deus dá autoridade para continuar, mesmo não tendo condições de continuar. A Bíblia vai dizer que tempo depois, Neemias com mais ou menos 50 mil de judeus chegam para restaurar os muros daquela cidade. A notícia chega em Samaria
Lá Sambalate, o governador de Samaria, convoca Tobias, o seu comandante. Vamos lá, embarcar a obra. Chegando lá, neste lugar que nós acabamos de descrever aqui neste salmo, o que eles se deparam? O povo reconstruindo a cidade. Com o quê? Com o monturo, com os cacos. Porque Sambalate e Tobias não vê nenhum caminhão de pedra novo. Sambalate e Tobias não vê nenhum caminhão de areia novo. Eles estão reconstruindo com o monturo, com o que tinha restado. O que eles fizeram? Nada. Eles não precisaram fazer nada. Sabe o que eles fizeram? Começaram a ridicularizar os judeus, dizendo: lá, Tobias, poderão ressuscitar essas pedras? Tobias vai replicar do outro lado, vai dizer: eles podem até levantar Sambalate, mas bastará uma raposa encostar que tudo cai. Para olhos humanos e para a ciência terrena, eles tinham razão, sabe por quê? Porque pedras calcárias, uma vez que foi queimada, não serve mais para construção, muito menos para erguer muro. Mas o povo, mesmo assim, a autoridade foi resgatada. Eles continuam mesmo nos cacos. Eles continuam mesmo no monturo. 52 dias passou. Veio a notícia lá em Samaria dizendo: está tendo festa de novo lá em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Os muros foram reerguidos, a cidade reconstruída, e o povo está vivendo um novo tempo. Fique de pé agora, fique de pé. Deus restaura aqui dentro, para começar a resgatar aqui fora. Agora entenda o segredo. A restauração não vai ficar somente para você, porque a Bíblia vai dizer que depois da restauração deles viverem esse novo tempo, sabe o que acontece? Todo mundo quer ficar por detrás dos muros, todo mundo quer ficar dentro dos muros, porque aquele povo está vivendo realmente um novo tempo de júbilo, de alegria, de plenitude, de tudo aquilo que Deus um dia prometeu e cumprindo está. O Senhor está dizendo: eu restauro você por dentro, para restaurar fora. E uma pessoa restaurada dentro, restaurada fora, restaura tudo ao seu redor. Tudo ao seu redor, tudo aquilo que você toca, também se torna em um novo tempo. Eu quero agora que você se una à sua família agora. Por favor, eu quero orar por você. Por este novo tempo.